Olá, amigos e amigas do YouTube Isabel falando, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Desde já eu agradeço a você que deixar o seu like, o seu comentário neste vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você também compartilha nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam ter acesso a este vídeo e a este canal. Bom, a pergunta é: quem eram os cananeus? Você sabe quem eram os cananeus? Bom, se você gostaria de saber a resposta, aqui está. Pelo site gotquestions.org, a gente encontrou a seguinte resposta. Os cananeus eram um grupo primitivo que vivia na terra de Canaã, na costa oriental do mar Mediterrâneo. Canaã é descrita na Bíblia como se estendendo do Líbano até o riacho do Egito, no sul, e ao vale do Rio Jordão, no leste. Na Bíblia, notavelmente em Gênesis 10 e Números 34, esse local foi chamado de Terra de Canaã e ocupa a mesma área ocupada pelo Líbano moderno e por Israel, além de partes da Jordânia e da Síria. Os cananeus são mencionados mais de 150 vezes na Bíblia Sagrada. Eles eram um povo perverso e idólatra que descendeu do neto de Noé, Canaã, o qual era filho de Cã. Está lá em Gênesis, capítulo 10, versículo 18. Canaã foi amaldiçoado por causa do pecado dele e de seu pai contra Noé. É uma situação que consta no livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 20 ao 25. Em algumas passagens, os cananeus referem-se especificamente ao povo das terras baixas e planícies de Canaã. Consta isso em Josué, livro de Josué, capítulo 11, versículo 3. Em outras passagens, cananeus é usado mais amplamente para se referir a todos os habitantes daquela terra, inclusive os heveus, girgazeus, jebuseus, amorreus, hititas e perizeus. Veja isso no livro Juízes, capítulo 1, versículo 9 e 10. A terra de Canaã foi a terra que Deus prometeu dar aos descendentes de Abraão, que está lá no livro Gênesis, capítulo 12, versículo 7. E os cananeus são descritos na Bíblia como um povo grande e feroz. Não facilmente se derrotava-se, de modo que os israelitas precisariam de ajuda divina para enfrentá-los, derrotá-los e tomar sua terra. Deus prometeu a sua ajuda a Moisés e a Josué. Está lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 3. Depois do êxodo, quando o Senhor mandou Moisés invadir Canaã, Moisés enviou um grupo de espiões para a terra de Canaã, para ver como eram as pessoas. Os espiões voltaram com um relatório que foi tanto encorajador quanto assustador. O fruto da terra era enorme. 2 homens foram necessários para transportar um cacho de uvas. E a terra era abundante em muitos outros aspectos. Livro Números, capítulo 13, versículo 23. Porém, os cananeus eram fortes e as cidades eram grandes e fortificadas. Além disso, os espiões israelitas tinham visto o que descreveram como Nefilins e os descendentes de Anak. Livro Números, capítulo 13, versículo 28 ao 33. Ao lado desse povo feroz, os israelitas se viam como gafanhotos, entre aspas. Isso no versículo 33 de Números. No final, os israelitas ficaram com tanto medo dos cananeus que se recusaram a entrar na terra que Deus lhes havia prometido.
apenas Josué e Caleb estavam confiantes de que Deus os ajudaria a derrotar os cananeus. Por causa de sua relutância em confiar em Deus, essa geração de israelitas teve a sua entrada em Canaã negada. Situação colocada em Números, capítulo 14, entre o versículo 30 e o 35. Após a morte de Moisés, Josué foi chamado por Deus para liderar o povo de Israel através do rio Jordão e para a terra prometida. A primeira cidade a que chegaram foi Jericó, uma cidade com muralhas fortes que pertencia aos cananeus. Josué creu em Deus e disse ao povo que Deus expulsaria os cananeus da terra para que Israel pudesse tomar a terra de Canaã. Está no livro de Josué, capítulo 3, versículo 10. A queda de Jericó foi um evento sobrenatural, pois Deus destruiu aquela cidade. Livro de Josué, capítulo 6. Esta vitória foi um sinal para o povo de Israel e para o povo de Canaã, que Deus havia dado a terra de Canaã aos israelitas. Apesar de uma longa campanha contra os habitantes de Canaã, vários grupos de cananeus permaneceram em Israel depois que a terra foi dividida entre as 12 tribos. Está constando no livro Juízes, capítulo 1, versículo 27 ao 36. Alguns dos cananeus que permaneceram em Israel foram obrigados ao trabalho forçado, mas muitas fortalezas permaneceram na terra. A obediência parcial de Israel, resultando nessas cidadelas cananeias, causou muitos problemas ao longo do tempo nos juízes. E isso que eu falei agora é que está explicando um pouco de quem eram os cananeus, onde viviam e qual a sua história, né, e que eles eram um povo perverso. Gostou? Deixe o seu like, o comentário. Você pode acrescentar informações que você sabe para deixar esse vídeo ainda mais rico de informações. Muito obrigado por assistir este vídeo até o final. Deus te abençoe e te ilumine. Beijos de luz e paz profunda.